Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Performance em Foco. Eu sou a Júlia Carolina e eu tô aqui com o Ícaro Schultz. Ele é um preparador físico maravilhoso que a gente tem aqui na nossa região e hoje a gente vai falar um pouco sobre o fenômeno esporte, sobre a aplicação dele na sociedade e um pouco sobre performance também, que é o nosso foco, né? Ícaro, fala pra nós aí, te apresento. Bom, eu sou o Ícaro Schultz, preparador físico de atletas de alto rendimento, sou um ativista esportivo, acredito que o esporte tem um poder de transformação social e o poder de transformar vidas, e o esporte move a minha vida, assim como as Olimpíadas. Ativista esportivo e ativista olímpico, estou num caminho, numa construção aí para ir a Paris, minha segunda Olimpíada, e estou muito empolgado, Júlia, aí com essa nossa empreitada aí. Novo desafio? É um começo de um sonho, na verdade, de debater o fenômeno esporte, discutir performance, treinamento de uma maneira um pouco mais profunda do que simplesmente a superficialidade do atleta, mas sim a profundidade do treinamento, a profundidade das questões mentais e de tudo que envolve a performance, a vida do atleta e o fenômeno esporte como um todo. Estou bem empolgado e acho que vai ser uma jornada bem legal. Com certeza. Então, falando sobre esporte, já vamos entrar nessa, né? O que tu definiria como esporte? O que é o esporte para ti? Qual é a importância dele na tua vida? Bom, primeiro o esporte ele move todas as minhas ações de vida e eu sempre lá na academia a gente trabalha junto, né? A gente somos colegas e a minha vida é moldada e é direcionada pelos valores esportivos. Tenho tatuado os valores olímpicos. Acredito que a sociedade ela é melhor através de valores, né? E quando a gente tem um valor que é nosso, aquilo ali nos faz ser melhor nas nossas ações, nos nossos atos. E eu acredito muito que o esporte tem esse poder e tem o poder de fazer com que a gente saiba lidar com os nossos problemas, saiba lidar com as nossas frustrações e busque sempre ser melhor, né? Busque a excelência, que é um dos valores esportivos, e ser excelente não quer dizer a gente ser não ter humildade e tal, mas é que a gente sabe das nossas fragilidades e a gente busca ser excelente, né? Quando eu falo de esporte, eu sempre falo o fenômeno esporte, porque o esporte em si é um fenômeno sociocultural que vai além das competições, né? Então, ele trabalha aspectos sociais, aspectos de vida, aspectos culturais, porque é uma cultura, a gente precisa que a nossa sociedade tenha a cultura esportiva, que a gente aumente prática, que a gente tenha massificação de prática, que a gente tenha práticas variadas, para que a gente venha a ter uma sociedade que se movimenta mais. Tendo uma sociedade que se movimenta mais, a gente tem menores índices de problemas de saúde, a gente tem menos doenças, a gente tem menos problemas e doenças mentais, porque a prática ela ajuda muito nisso, mas também tem a questão da competitividade, né? Tem a questão de se superar e tal, que é o que eu mais gosto de trabalhar. Eu acho lindo o aspecto social e os valores esportivos, mas o que eu gosto mesmo é de competir e é de trabalhar com performance, com a linha esticada, de ter os nossos atletas trabalhando e performando da melhor maneira possível. O esporte muda vidas, né? Disso a gente tem toda a convicção, mas dentro dele a gente tem essas vertentes que tu falou, então acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre performance, né? Que é o que te move a tua vida ao redor de ti, né? Fala um pouquinho pra nós o que é performance, como que tu chegou a querer trabalhar com isso, né? E ter isso como teu foco principal, como tu falou agora. Então, performar é a gente, em tudo na nossa vida, é a gente fazer algo melhor. Então, quando a gente vai para o nosso trabalho, a gente tem que buscar performar no nosso trabalho. Quando a gente vai fazer alguma atividade de voluntário, a gente precisa buscar performar nessa atividade. E performar é a gente melhorar aquele ato que a gente está fazendo. Isso é performar.
E buscar a performance é buscar trabalhar todo o complexo mundo que cerca o estado da arte, né? O que é o estado da arte? Não basta simplesmente, por exemplo, eu trabalho com esporte de alto rendimento. Pô, eu sou muito bom em treinamento de força. Se eu sou muito bom em treinamento de força, sou especialista em treinamento de força, talvez me falte a parte da resistência, talvez me falte o comportamento motor. Para eu performar, eu preciso entender o estado da arte do esporte, o estado da arte do atleta. E aí é o complexo mundo do atleta, né? Porque a gente tem vários fatores para a performance. O primeiro deles é o fator comportamental. O primeiro deles é o fator mental. Porque para eu conseguir performar, para eu conseguir fazer um treino muito bem feito, eu preciso estar muito focado. Eu preciso ter os meus componentes neurais todos ativados. Porque para eu fazer um deadlift, para eu levantar uma carga acima do meu peso corporal, se eu não sei fazer as ativações neurais, eu não consigo performar. Se eu chego no treino e não passo pelos processos do priming, que a gente chama, que são os processos de ativação inicial, eu não performo. Porque o fator comportamental é fundamental para isso. E isso eu acho fantástico, por isso que eu gosto de trabalhar com atleta de altíssimo rendimento, gosto de trabalhar com atleta de nível mais alto possível, porque esses caras eles conseguem atingir índices, indicadores neurais, eles conseguem entrar no estado de nirvana, de alguém falar algo com eles do lado deles e eles não ouvirem, porque eles estão completamente focados no objetivo deles e ter a tomada de decisão da maneira mais eficaz possível. Isso eu acho fantástico. É fácil de conseguir chegar, né? Porque até tu chegar nesse timing de ter toda essa motivação, de ter esse prime que tu falou, como que existe alguma barreira que faça com que o atleta não consiga chegar nesse momento, ele não consiga ter essa concentração, ou até todos esses princípios, né, que tu trouxe da performance do atleta, o que pode impedir que esse atleta chegue lá, chegue na sua melhor performance, no seu melhor momento? O fator comportamental é o primeiro, né? Então, o atleta ele precisa levar uma vida de atleta para performar. Isso é fundamental e isso é uma dificuldade que a gente tem muito grande, por exemplo, nos nossos esportes mais tradicionais, que, por exemplo, futebol, principalmente futebol, que é um local onde a gente trabalha, é uma questão muito passional e muito pouco profissional e performática. Ela é muito mais passional. Então, ela é muito mais difícil de trabalhar esses pontos. Mas a gente também tem que entender o esporte em si, né? Porque a gente tem várias vertentes do esporte. A gente tem o esporte individual e o esporte coletivo. No esporte individual, que aí a gente vai ter muitos esportes de marca, que são esportes que a gente precisa alcançar o melhor tempo possível, a gente precisa alcançar o melhor arremesso possível, a maior distância possível ou o maior peso possível. É muito mais fácil porque a gente tem um objetivo muito claro. Eu preciso nadar numa velocidade X, eu preciso bater o tempo X, eu preciso alcançar a metragem X. É muito mais fácil para a gente buscar essa performance. Quando a gente entra em esporte coletivo, a questão humana de relacionamento ela é muito mais importante, porque eu preciso trabalhar aspectos de liderança, eu preciso trabalhar aspectos de entendimento do processo onde eu atuo dentro de uma equipe. E a performance não depende só de ti ali, né? Tem todo um conjunto de pessoas atuando. Então, isso é fantástico, sabe? Porque nós que lidamos com o esporte, nós lá no nosso trabalho, a gente tem atletas de rugby, a gente tem atletas de mountain bike, a gente tem atletas de skeleton, a gente tem atletas de vôlei e de futsal e de taekwondo. Então, a gente tem atletas de esportes coletivos, de esportes de combate, de esportes de marca, de esporte de raquete. É um misto muito louco. Então, a gente precisa entender primeiro esse complexo mundo do esporte, né? Que é algo fantástico, né? Porque ele nos faz buscar relações humanas, performance corporal. E aí, pensando em treinamento, a gente precisa ter algumas bases. A gente precisa ter base de força, a gente precisa ter base cardiovascular, a gente precisa ter vários pontos fundamentais para que o atleta tenha um corpo de atleta. Porque a gente trabalha a parte da mente, né?
que aí, claro, a gente precisa, na verdade não é nosso trabalho, mas a gente precisa que o atleta tenha a mentalidade de atleta. Mas nós somos preparadores físicos, nós somos técnicos esportivos. O nosso trabalho é fazer com que o cara performe no nosso esporte. Para isso a gente precisa entender qual é o esporte que a gente atua e buscar as bases físicas. E aí esse trabalho é fantástico, é muito bom de fazer. E a parte que tu mais gosta de fazer? Pegar distintos esportes e tentar chegar no melhor performance possível do teu atleta. Eu trabalho com performance corporal e física, né? Então a gente trabalha com algumas bases, né, Júlio? Principalmente base de força. Ela é a base para que a gente performe em todas as outras bases. Então, se eu tenho um corpo forte, e corpo forte não é a capacidade física, corpo forte é a habilidade que eu tenho de movimentar cargas, ou cargas externas, ou a carga de sustentação corporal, a carga do próprio corpo. Esse processo é uma habilidade. E isso a gente treina com os nossos jovens. Nós temos atletas lá na academia de 9 anos, Sim. 10 anos. O atleta de 10 anos, ele ainda não tem uma formação corporal de ativação de força pura, né? Mas ele tem um entendimento de criar a habilidade motora para movimentar cargas. E isso é muito legal, porque a gente cria uma base de um corpo que saiba movimentar cargas. E no esporte competitivo, a força, a valência, a força, ela me dá suporte para que eu treine para treinar, né? E esse é um dos pontos que eu acho que é um dos trabalhos que a gente faz melhor. E esse é um dos motivos Sim. também da gente ter esse podcast. E eu queria te perguntar assim, existem algumas dicas que tu pode dar para uma pessoa que ela quer começar a performar melhor, ela pratica algum esporte e ela quer alcançar essa excelência no seu esporte? Existem pontos específicos assim? Sim. Primeiro, então eu já falei ali, é o entendimento do esporte, né? Tu saber qual é o tipo do esporte que tu pratica, qual é o tipo de esporte que tu atua. Se é pádel, é um esporte de raquete individual que tem uma exigência muito grande da tua articulação de ombro. Se é futebol, é um esporte coletivo que tem uma exigência muito grande de articulação de quadril e joelho. Se é vôlei, articulação de ombro. Saber qual é a articulação que tu tem exigência, qual é a característica do esporte, qual é o esforço-pausa do esporte, tempo de esforço para tempo de pausa. Então, essas características são fundamentais no entendimento da prática. Depois, eu falei da valência de força, falei de treinar para treinar. Essa é a principal dica que eu posso dar. Treinem primeiro para vocês treinarem melhor. Esse é o primeiro passo. Essa semana eu estava conversando com a menina lá na academia que é vice-campeã brasileira de mountain bike. E aí a gente estava no processo inicial de treino dela por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Ela está sem competição, né? E não sabe quando vai ter competição. Então é momento dela treinar para que ela treine melhor. Então se o agachamento dela ainda é curto, é momento dela conseguir ter maiores amplitudes articulares, para que ela use as alavancas do corpo dela de uma maneira mais eficiente. Então isso é treinar para treinar. É eu montar um processo de treino para que quando eu entrar no treino, na véspera da competição ali, 12 semanas para a competição e tal, que eu vou entrar fazer o treinamento específico para a competição, eu saiba já fazer o treinamento que eu busco para a competição de uma maneira muito eficaz. Esse é o primeiro passo, eu aprender a treinar. O segundo passo é eu treinar dentro da especificidade do esporte. E isso, Júlia, eu acho que é algo que a gente faz muito bem feito lá na academia e que pouca gente consegue entender. O que é treinar na especificidade do esporte? Eu tenho uma exigência de potência e de explosão no esporte, por exemplo, do pádel. Eu não vou levar esse cara para a academia para replicar gesto, porque ele já tem uma exigência articular muito grande. Ele joga 8, 10 horas de pádel de treino técnico na quadra. Então eu preciso que ele tenha esse trabalho na prática na quadra. A academia vai me dar suporte para que o treino esportivo dele seja melhor. O gesto esportivo dele seja melhor na quadra. Então eu não posso aumentar a demanda porque eu não posso perder esse atleta por lesão. Então eu preciso ativar gatilhos de transferência. O que são gatilhos de transferência? Eu consegui fazer com que esse atleta ele ganhe as habilidades e as condições básicas para transferir para o esporte.
O preparador físico ele tem a obrigação de trabalhar as valências de transferências esportivas e não a especificidade máxima do esporte. Isso ele vai ter na modalidade, na quadra, no campo, na piscina, na pista. É lá que ele precisa performar. Então, quando a gente trabalha com esporte de alto rendimento, preparadores físicos, técnicos, o treinamento físico específico, isolado, ele é um apoio ao esporte específico. Então, a gente precisa fazer com que o nosso atleta não seja um bodybuilding, um powerlifting na academia. Porque muitas vezes a gente não pode fatigar o cara para que o cara renda no treino específico dele. E essa é a grande complexidade, porque a gente precisa fazer com que o cara performe num lugar onde a gente muitas vezes não atua como preparador físico, e por isso que é importante que a gente tenha esse diálogo. Por isso que é importante que a gente tenha esse podcast. E essa é a ideia desse podcast, que a gente aprofunde a discussão da profundidade mesmo, da profundidade. Mas que a gente se aprofunde nas questões técnicas do treinamento, nas questões técnicas da performance, porque o Brasil hoje está em 12º, 13º do mundo em performance. A gente deve ir para uma Olimpíada onde a gente deve ficar fora de novo dos 10 do mundo. E a gente tem um investimento financeiro, que o pessoal acha que falta investimento no Brasil. A gente está entre os 3 maiores do mundo em investimento e aporte financeiro como país. Então a gente poderia, com a miscigenação corporal que a gente tem, com o mundo de possibilidades corporais que a gente tem no Brasil, a gente tem o pessoal da capoeira, a gente tem o pessoal das artes corporais, a gente tem o pessoal da força, a gente tem o pessoal que tem corpo de... A gente tem corpo de etíope, a gente tem corpo de jamaicano, a gente tem corpo de lutador de capoeira, a gente tem corpo de bodybuilding, a gente tem todos os corpos no Brasil. Então a gente tem possibilidade real de ser uma potência esportiva. Não somos, porque falta muitas coisas e falta muito aprofundamento no esporte. E é isso que a gente quer com esse podcast, tratar o esporte de uma maneira mais complexa, menos superficial e muito mais profunda. Bom, e com essa fala, então, a gente vai encerrando o nosso primeiro episódio. O nosso segundo episódio está muito especial, né? A gente vai ter convidados diretamente relacionados ao ciclo olímpico, atletas internacionais, ex-atleta internacional. Então, a gente vai ter um episódio muito legal para vocês assistirem. Continuem nos acompanhando, nos sigam nas redes sociais. E uma coisa muito importante, né? O Rio Grande do Sul ainda precisa da nossa ajuda, então continuem doando, continuem se informando sobre o que está acontecendo aqui com a gente, tá? E um beijo para todos vocês. Até o próximo episódio. Também agradecendo as pessoas que me proporcionam estar aqui, agradecer a presença da Júlia que está comigo nessa jornada e agradecer também a Topo que vai me proporcionar ir para Paris e viver o movimento olímpico, agradecer a Kevista que trocou meus óculos, né? Porque eu estava precisando. Então é muito importante que a gente tenha empresas por trás e a gente tenha um suporte para que a gente possa levar o nosso podcast e levar essa luta esportiva de valores adiante. Esse é o nosso podcast Performance em Foco. Eu sou o Ícaro Schultz. E eu sou a Júlia Carolina. E sigam a gente nas redes sociais. Muito obrigado. Tchauzinho.